Vamos lá aí, pessoal, vamos começar aí. Vamos aí começar aí mais uma transmissão. É a quarta, né? Fui desafiado pelo Reinaldo, né? Não fiz. Estou me preparando para a segunda fase da OAB. Temas quentíssimos que estamos tratando aqui para a segunda fase da OAB, hein? Né? Aqui não é só para concurso não. A OAB também, a segunda fase sim, né? A segunda fase da OAB que vai ser acho que é 17, né? 17 de janeiro. Eu não sou professor da segunda fase, não sou professor de tributário para concurso. E a gente dá, né? A segunda fase da OAB é complicado, não é tão fácil não, né? Em tributário. Cai aí vários entendimentos jurisprudenciais, as questões não são tão simples assim, então tudo que a gente está falando aqui é extremamente passível de cair. Agora é um tema de impostos municipais, que a FGV nas segundas fases cai muito imposto estadual e imposto municipal, não cai tanto impostos federais, mas cai muito impostos estaduais. Né? Cai muito em impostos municipais. E esse é um tema que está ali na fronteira dos dois mundos, né? Do mundo tributário estadual e do mundo tributário municipal. Então, industrialização sobre encomenda, súmula 156 do STJ, se incide ou não incide ISS na industrialização sobre encomenda, e que em casos incide, em que casos incide ICMS, em que caso incide ISS, tudo isso a gente vai ver nessa transmissão. Antes de a gente começar, valeu Reinaldo, né? Pessoal, façam o que o Reinaldo fez, compartilhem aí com os seus seguidores, compartilhem no Twitter, né? Ajudem aí o professor a divulgar o seu canal no Periscope. Né? E também fica apertando o dedo na tela, pessoal. Vamos não parem de gerar esses corações. Me ajudem aí a tornar mais visível, ter uma visibilidade maior no Periscope. Quanto mais transmissão, quanto mais coraçãozinho, significa que o pessoal está curtindo a transmissão. Não vamos deixar de parar, não vamos parar de deixar esses coraçõezinhos subir, ok? Isso não atrapalha a transmissão, não atrapalha, é uma maneira também de eu monitorar a transmissão de vocês, ok? Então, pessoal, antes de eu começar, fazer um merchan, né? Estou fazendo a transmissão para vocês, vamos fazer uma divulgação. Sou professor de dois sites, né? O site Setor EAD e Silvio Sandi. O Setor EAD é www.setoread.com.br e o do Silvio é www.silviosandi.com.br. Eu sou professor de Direito Tributário e Legislação Tributária Municipal. Eu tenho mais cursos no Setor EAD, mas eu tenho meus cursos lá no Silvio Sandi, Direito Tributário completo, de teoria. Ministro lá curso de Legislação Tributária Municipal, já ministrei para alguns concursos, né? Inclusive para esse último aí de Niterói. No site Setor EAD eu tenho um curso lá bem interessante de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios. Tenho meu curso de exercícios lá das três bancas, FGV, ZAF, CESP, um curso para cada um. Quem presta EOAB, se tem alguém aí, né? Meu público maior é mais o pessoal que presta área fiscal, concurso da área fiscal, auditor fiscal aí, tanto para fisco municipal, estadual, fisco federal, mais a parte de fisco municipal, mas eu tenho lá meu curso de questões objetivas de direito tributário da Banca FGV. Quem vai fazer a primeira fase aí da OAB, eu resolvo lá tanto questões de concursos quanto questões da OAB também. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Vamos aí tratar do tema que a gente se propôs aqui, que é tratar da industrialização sobre encomenda. Qual é a polêmica, pessoal? A questão é, industrialização sobre encomenda tem lá um item na lista que trata de anodização, beneficiamento. Então tem alguns itens na lista que tratam composição gráfica, né, que tratam da incidência do ISS na industrialização sobre encomenda. Então, lá na lista de serviço da Lei Complementar 116 tem alguns itens que são referentes à industrialização sobre encomenda. Então, se está na lista de serviço, é tributável pelo ISS. É tributável pelo ISS. Ok? É tributável pelo ISS. E tem até uma súmula do STJ, a súmula 156, que eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Aqui, ó.
Ó, súmula 156 tô no site do STJ, tá? Ó, a prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeito apenas ao ISS. Esse é o entendimento do STJ. Então, tá na lista de serviço, industrialização sobre encomenda, composição gráfica sobre encomenda. Então, eu tenho uma indústria, quero fabricar um produto, e eu não tenho know-how em todo o processo produtivo. Eu tenho que mandar para uma outra indústria especializada numa determinada etapa do processo produtivo fazer essa etapa para mim. Aí eu contrato por encomenda, industrialização sobre encomenda. Então, como é algo personalizado, essa indústria que eu estou contratando, ela não está fazendo isso em massa. Ela está fazendo isso de forma personalizada para mim. Eu contratei ela para fazer especificamente com essas características. Então, no STJ não tem polêmica nenhuma. Industrialização sobre encomenda, independente de qualquer coisa, mesmo que há fornecimento de mercadoria, mesmo que há mercadoria envolta nessa prestação de serviço, não interessa, incide o ISS. Aqui a gente tem aquela questão das operações mistas, quando eu tenho uma prestação de serviço concomitante com fornecimento de mercadoria. E como que funciona a tributação nessas operações mistas? Em que há aí sempre uma dúvida, se incide ISS ou ICMS. A Lei Complementar 123, no artigo 1º, parágrafo 2º, ela resolve essa dúvida. Fala, olha, nas operações mistas, incide ISS sobre tudo. Essa é a regra, desde que o serviço esteja constante na lista. E o serviço de industrialização sobre encomenda, composição gráfica sobre encomenda, está na lista de serviço. E não há nenhuma ressalva quanto à tributação do ICMS. Então, se não há nenhuma ressalva quanto à tributação do ICMS, incide o ISS. Esse que é o entendimento do STJ, esse que era o entendimento pacífico. Só que aí veio o STF e se meteu aí na história. Hoje o STF ele relativiza um pouco esse entendimento do STJ. Porque se você ler a súmula, composição gráfica sob encomenda, eu posso ampliar isso para qualquer caso de industrialização sobre encomenda, incide o ISS, independentemente se há destinação comercial desse produto, incide o ISS. Esse era o entendimento do STJ. Só que o STF meteu seu dedinho no meio aí, meteu seu dedinho na história. E aí, hoje o STF tem entendimento que industrialização sobre encomenda, composição gráfica sobre encomenda, se o produto resultante desta industrialização sobre encomenda, se esse produto resultante for utilizado para comercialização, for utilizado como insumo para comercialização de outros produtos, o que isso significa? Essa industrialização sobre encomenda, ela é realizada no meio da cadeia produtiva. Caso concreto enfrentado pelo STF, o caso das indústrias farmacêuticas, o caso das embalagens de medicamento. Tenho lá as indústrias farmacêuticas, elas têm um know-how de fabricar remédio. Elas não têm o know-how de fabricar embalagem. Então elas contratam uma empresa, um terceiro, para fabricar as embalagens. Fazer lá todo o frufruzinho, toda a corzinha das embalagens, colocar o logo, o nome da empresa, o nome do remédio. Então ele contrata uma outra indústria para fabricar a embalagem. E isso é uma industrialização sobre encomenda. O exemplo, Stephanie, o caso concreto que o STF enfrentou é o caso da indústria farmacêutica, no caso das embalagens. A indústria farmacêutica não tem o know-how para fabricar as embalagens. Pessoal, quando trava, sai e entra de novo, tá? E se perder alguma coisa, assiste na retransmissão. Beleza? Mas vamos repetir o exemplo, que essa é uma parte importante para entender. Então, no caso das indústrias farmacêuticas, eu tenho aí a questão das embalagens, e as indústrias não têm know-how para fabricar embalagem, então ela contrata um terceiro para fabricar. A questão é, essas embalagens, elas vão ser utilizadas para comercializar um medicamento. Então, a indústria farmacêutica não vai ser consumidora final dessa embalagem, ela vai essa embalagem
utilizada com destino comercial. Porque se for utilizada com destino comercial, for utilizada para comercializar produtos, como no caso dos medicamentos, aí não incide ISS, incide ICMS. Vamos dar um exemplo de incidência do ISS. É o caso, por exemplo, de um advogado, ele precisa produzir cartões de visita para divulgar, fazer um marketing pessoal, empresa gráfica, leva os cartõezinhos ou a própria empresa a incidência do ISS. Por quê? Porque esses cartões a empresa fornece os cartõezinhos e faz ali a composição gráfica dos cartões, indicando o nome dele, o endereço do escritório dele, qual é a atividade que ele faz, que área da advocacia ele é especializado. Então, esses cartõezinhos não vão ser utilizados para comercializar outros produtos. Então, nesse caso, a composição gráfica sobre encomenda, em caso da industrialização, são utilizados somente pelo advogado. Ele é o usuário, ele é o consumidor sobre encomenda. Se for prestado no meio da cadeia produtiva, que é o produto resultante dessa industrialização, for utilizado para comercializar outros produtos, se não tiver destinação comercial, que é no caso aqui dos advogados, do cartão de visita dos advogados, aí incide o ISS e eu aplico a súmula 156 do STJ. Beleza? Então, pessoal, é isso daí que eu queria falar com vocês nessa última transmissão do dia, tratando sobre industrialização sobre encomenda. É um tema importantíssimo aí, referente aos impostos municipais. Beleza? Então é isso daí. Tem alguma dúvida, pessoal, antes de a gente terminar a transmissão? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí nesse tema? Podemos terminar? Então é isso daí, pessoal. Qual a súmula? A súmula é 156 do STJ, Ronaldo. É aquela que eu passei na tela aqui. Ok? Súmula 156 do STJ. Ok? Pessoal, fiquem atentos à súmula 156 do STJ, e do STF não é simulado não. Na verdade é uma medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, se é uma medida cautelar, ela tem efeitos, erga omnes, ok? O STF ainda não julgou definitivamente, mas possivelmente vai manter o mesmo entendimento esposado na medida cautelar. Beleza? Esse tema ainda não é simulado. A súmula é a do STJ, que fala que é ISS. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Até amanhã, até as próximas transmissões. Isso, é uma medida cautelar em uma ADIM, esse entendimento. Só incide ICMS quando for para comercialização, exatamente. Quando o produto resultante da industrialização sobre encomenda for utilizado para comercializar produtos. É o caso da embalagem da indústria farmacêutica. Se não tiver destinação comercial, incide o ISS. Beleza, pessoal? Então é isso daí que eu queria falar para vocês sobre industrialização sobre encomenda. ISS versus ICMS e a questão da súmula 156 do STJ. Então até mais, tchau, tchau.